Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Nas últimas aulas nós falamos sobre o arranjo, né? Vocês viram lá? Hoje nós vamos falar de permutação. O que é uma permutação? A permutação, ela é mais ou menos assim, um tipo de arranjo, só que um arranjo especial, aonde o meu agrupamento ele tem a mesma quantidade de elementos que o meu total de elementos. É como se eu dissesse assim, como agrupar 5 pessoas em 5 grupos, em grupos de 5 pessoas. Como é que eu faço isso? Sendo que cada vez que eles mudam de lugar é um novo agrupamento, porque a ordem importa. Então, ao invés da gente fazer, a gente pode fazer pelo arranjo, né? Olha só, se eu fizesse pelo arranjo, o arranjo de n elementos P a P. Só que o P tem a mesma quantidade do n. Então eu posso dizer que esse arranjo é de n a n. Então na hora de fazer aqui o meu cálculo vai ficar n fatorial dividido por n menos n fatorial. Isso aqui vai dar 0, 0 fatorial é 1. Então o que vai sobrar para mim? N fatorial. Só que como nós estamos falando de um caso especial que é a permutação, existe uma formulinha para ele. A permutação dos n elementos agrupados, né, é n fatorial. Simplesmente isso, que foi o que deu aqui no arranjo. Então é uma maneira, é um caso especial, né, do arranjo, a permutação, onde o grupo terá a mesma quantidade dos elementos iniciais. Então serão grupos iguais. É como se fosse assim, de quantas maneiras diferentes eu posso sentar 5 pessoas nos 5 assentos de um carro. Então eu tenho um grupo de 5 pessoas e tenho que montar agrupamentos de 5 pessoas. Então o que vai mudar? A posição que essas pessoas vão ter dentro do carro. Por isso que a escolha importa. Quem vai ser o motorista, quem vai ser o passageiro ao lado do motorista e quem vai ser os passageiros na ordem atrás no banco. Da mesma forma, uma fila, de quantas maneiras diferentes eu posso agrupar 6 pessoas em uma fila. Então, cada vez que eu mudo elas de lugar, é um novo agrupamento. Então, deu para entender bem, a permutação é tranquila. É um caso especial de arranjo. Também dá para fazer por princípio multiplicativo. Então, lá. Só que a gente vai trabalhar um pouco com o que é de mais especial, né, nas permutações, que são os anagramas. Anagramas é o seguinte. Anagrama são, usando as mesmas letras de uma palavra, a gente consegue agrupá-la e criar novas palavras com essas letras. Então, por exemplo, a palavra cabo, C-A-B-O, cabo, 4 letras. Quantas outras palavras eu consigo escrever com essas letras, embaralhando elas? Então eu estou usando palavras com 4 letras, usando as mesmas 4 letras. Então eu estou fazendo uma permutação. E ao fazer essas trocas de letra, eu consigo novas palavras. O interessante é o seguinte, o anagrama, as palavras não precisam ter sentido. Elas podem ser qualquer coisa. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, a palavra ovo, por exemplo. Ovo não. Vou pegar o cabo mesmo. Cabo. Eu tenho essa palavra, está escrita. Se eu quiser escrever ela como sendo um anagrama aqui, ó, eu vou ter um A-C-B-O. É uma nova palavra usando as mesmas letras, mas não tem significado nenhum. Mas é um anagrama, não deixa de ser um anagrama para nós. O sol está pegando aqui em nós, está complicando aqui a nossa gravação. Está ficando escura a tela, a imagem. Então, pessoal, peço desculpa aí pela imagem, mas vamos tentar terminar esse exemplo aqui, depois a gente vê um lugar um pouco mais sem essa interrupção aqui do nosso querido sol. Vou tentar tampar um pouco aqui, para ver se ajuda. Isso só piorou. Deu uma melhoradinha, deu. Ficou tudo no mesmo padrão. Então vamos lá rapidinho. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra sol? Podemos ir lá e testando todas as possibilidades. Ou simplesmente colocamos aqui, ó. Anagrama é a permutação de n elementos, que vai ser n fatorial. Como sol tem 3 letras, então é a permutação das 3 letras, que é 3 fatorial. E quanto que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu consigo fazer 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. 6 anagramas com a palavra sol. Fácil, né? Bem tranquilo.
Daqui a pouquinho voltamos com mais exemplos sobre permutação. Dá um joinha embaixo e nos vemos daqui a pouco.